Muito boa noite a todos os que estão acompanhando mais uma edição do nosso Quati Podcast. Estamos começando agora e hoje nós teremos um bate-papo muito especial com a nossa convidada. Fica aí com a gente que já já você vai saber quem é. O Quati Podcast, né, que é transmitido pela página do Comedy Cap, é um oferecimento de clínica Medicine Imagem, diagnóstico por imagem é com a clínica Medicine Imagem. Você que precisa fazer o exame de raio-x, ultrassonografia, passe lá, que os equipamentos são de última geração, os profissionais são muito qualificados, o atendimento é ótimo. Também é um oferecimento de Burger Music, uma das melhores hamburguerias da cidade de Capanema. E eu falo isso porque eu sou cliente, né, e aprovo o lanche de lá, é realmente muito bom. Daqui a pouquinho você vai ver aí na tela o número de telefone da Burger Music para você ligar, fazer seu pedido. Eles fazem entrega a domicílio e com certeza você vai gostar desse lanche. Também é uma realização da Agência Nova. Você que precisa aí de marketing para sua empresa, gestão das redes sociais, que é algo muito interessante, que é algo essencial hoje para as empresas. Fala com o nosso amigo Rivadaivan, ele vai deixar o número também aí, muito em breve, da Agência Nova. E também Alves Variedades, se você está precisando de acessórios eletrônicos, carregadores, caixinhas, fones de ouvido, entre em contato através do WhatsApp número 99631 0991. Alves Variedades também faz entrega a domicílio em todos os bairros de Capanema. E antes de começar o programa de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você for lá no YouTube digitar Quati Podcast, o primeiro canal que aparece lá é o nosso. Se inscreva, porque a partir da semana que vem, muito provavelmente a nossa transmissão já será pelo YouTube. A gente tem que alcançar uma boa quantidade de inscritos e lá também nós disponibilizamos o Quati Podcast, todas as edições e alguns cortes dos melhores momentos dos podcasts por lá. Então se inscreve no nosso canal do YouTube e acompanhe a gente por lá, que também vai dar uma força muito grande para a gente. E nós estamos hoje aqui com a querida Areta Mendonça. Seja muito bem-vinda, Areta. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Areta, eu estava conversando com ela pelo WhatsApp e um dia eu fui olhar o perfil do Facebook, aí eu abri lá e tinha um monte de informações. Eu vi, rapaz, essa menina faz isso tudo e consegue ter uma vida social fazendo tudo isso, Areta. Olha, é um pouquinho complicado, mas meus amigos entendem que é para um bem melhor, né? Para um bem Com maior. certeza. Para quem não sabe, a Areta ela é vice-presidente do Rotary Clube de Capanema, é presidente do Rotaract. Me corrige se eu falar alguma informação Certo. aqui precipitada. A Areta também é conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Capanema e suplente no Conselho Municipal do Idoso. É isso? Eu esqueci alguma coisa? Não, tá correto. Ah, eu esqueci de falar uma informação também, Sim. que eu também faço parte da CIA Nariz Vermelho, que é nada mais é do que os Doutores da Alegria em Capanema. Que bacana. Eu vi, quando eu trabalhava no hospital, alguns rapazes iam fazer um trabalho lá no hospital. Eles iam vestidos de palhaço e alegravam muito os pacientes lá. É bem interessante, inclusive, o serviço, porque as pessoas não têm noção do poder que o riso, a comédia, a alegria tem. É um poder, assim, inestimável, né? As pessoas se recuperam. Eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, não é só o nosso corpo que precisa de cura, muitas vezes, né? O nosso espírito, nossa alma também precisa. E é um trabalho muito importante. Como é o nome? É Companhia Nariz Vermelho? Isso, Companhia Nariz Vermelho. CIA Nariz Vermelho, né? Que Todo bacana. mundo. Já é um pouco conhecido. Já tem acho que 12 anos, se eu não me engano, em Capanema. Bastante tempo, Bastante né? tempo. E é um trabalho frequente, né? Um trabalho Frequente. E aí não é só no hospital, né? Também eles fazemos ações fora do hospital, Natal Solidário, Páscoa. A gente está um pouco parado por conta da pandemia, estamos restritos, né, do hospital. Mas aí no fim do ano nós conseguimos fazer uma ação de Natal. A gente fez bacana. parceria com o Rotaract. Agora, Areta, explica pra gente primeiro aqui o que é o Rotary Club. Bom, o Rotary Club nada mais é do que uma casa que presta serviço para a comunidade. São pessoas de diversas áreas de trabalho que pegam os seus conhecimentos
e aplicam na sociedade. A gente Entendi. está onde o poder público não consegue chegar, né? E a gente já tem um trabalho há mais de 112 anos, se não me engano. É uma instituição, então, no caso. Isso, Para internacional. fazer parte da instituição do Rotary Club, tem algum tipo de pré-requisito? É a instituição que te convida ou você pode chegar e fazer parte? Como é que Olha, acontece? na maioria das vezes, a gente vai observando as pessoas, né, os nossos amigos, para ver quem se encaixa no perfil, quem gosta de doar o seu tempo. Mas algumas pessoas também nos procuram através, tanto nos procuram, Sim. quanto também vão no nosso site, né? E se cadastram, vejam onde tem Rotary na sua cidade, e aí já vai entrando em contato para a primeira reunião e para as futuras ações, projetos. Tá, então, ela é vinculada a alguma outra instituição, Não, religião ou algo assim? não. Não, é O uma... Rotary ele não levanta bandeira política, não levanta bandeira religiosa. Somos só pessoas que gostam de fazer trabalho, que gostam de realmente de trabalhar para a comunidade, entende? Interessante. E dentro do Rotary tem o Rotaract, é isso? Ele faz Isso. parte do Rotary ou é algum outro tipo de... Bom, o Rotaract ele começou como um programa do Rotary. Sim. Hoje a gente já é um clube igual ao Rotary mesmo, Ah. que já tem tudo que o Rotary faz, a gente já pode fazer. Antes do Rotaract a gente andava, dependia do Rotary. Hoje Era uma a gente- extensão do Isso. Rotary e hoje em dia não. Hoje em dia não. A gente já pode tomar decisões por si próprios, né? Tá, mas tem alguma diferença entre o Rotaract e o Rotary Club? É só jovens no No Rotaract? Rotaract, Como é? geralmente são pessoas de 18 a 30 anos. Sim. Antes, quando você completava 30 anos, você tinha que ir para o Rotary, né? Você tinha que ir para cá, pro Rotary. E agora não, se você completa 18 anos, você escolhe se você quer continuar no Rotaract, ou você quer ir para o Rotary, ou você faz dupla associação, né? Fica nos dois clubes. E como foi que tu começou a participar? Foi convidada por alguém? Sim, eu fui convidada pelo meu primo, Fábio, assim, há quase 2 anos atrás. E aí um dia eu tava comendo na casa da minha avó, ele já fazia parte há quase um ano. E aí o Rotaract estava voltando, né? Eu tinha dado uma parada em Capanema, ele estava voltando. Ele falou assim, olha, Areta, vamos lá comigo e tal. Aí falei, tá, bora. Tipo, a reunião é daqui a pouco. E eu tava jantando, me arrumei e a gente foi. E daí eu me apaixonei, né? Gostou Por do tudo. trabalho? Sim, tudo que eles falavam, do que o Rotaract fazia no estado, né? E que ele fazia no mundo. Então eu falei, poxa, eu quero fazer parte disso. Que bacana. Um projeto maior, assim. Isso. E aí não parei mais. Aí meu primeiro cargo dentro do Rotaract foi imagem pública, porque a gente não tinha, as pessoas não conheciam o que era o Rotaract. Então a primeira coisa que a gente fez foi montar um Instagram, tentar organizar. O Levi sabe aí que quando ele entrou, melhorou a nossa imagem pública. De início, eu não levo muito jeito para imagem pública, mas naquele momento deu certo. E aí as pessoas começaram a conhecer um pouquinho mais sobre a gente. E a gente foi ganhando Pois é porque é um trabalho que talvez não tenha ganhado a evidência do tamanho da grandeza do trabalho, né? A gente percebe que muitas pessoas não conhecem. Essa pergunta que eu estou te fazendo de o que é o Rotary Club é porque realmente muita gente não sabe como funciona, né? Isso. Como é por dentro, como que as pessoas são convidadas, ou se a pessoa chega lá e pede para participar. Todas essas questões são questões que não são muito evidenciadas hoje em dia. É porque assim, o Rotary, uns 3 anos atrás, em Capanema, a gente até brinca dentro do clube que eram os cabecinhas brancas, né? Eram só os nossos companheiros mais velhos e tudo mais. Então eles não têm tanta habilidade com a rede social. Entendi. Aí quando entrou o jovem, né? A gente até brinca com os meninos lá, que tá todo mundo digital influencer agora. E aí começou a ter força, nós começamos a divulgar mais, colocar na rádio, colocar em Instagram, compartilhar mais no Facebook. E hoje eu acredito que as pessoas já nos conhecem um pouco mais ou tem aquela vontade de conhecer. O que é Rotary? Por que vocês postam tanto? Por que vocês põem tanto essa engrenagem aí nas redes sociais de vocês? O que está acontecendo? O que o Rotary faz? Então a gente tenta indagar, né? Para que as pessoas possam nos conhecer e quem sabe
via fazer parte e somar junto com a gente. As contribuições, vocês fazem várias ações sociais, né? Isso. Essas contribuições, elas são de vários setores da sociedade ou são só entre os membros? Só os membros que doam e vocês fazem os Não. trabalhos? Como funciona? Além da sociedade, né, nós também fazemos as nossas doações. A gente faz doações para o Rotary Internacional e daí a gente escreve os projetos e, se aprovado, eles mandam verba. E também a gente faz as nossas famosas coletinhas entre clubes, né, para fazer as ações. E a gente vai, graças a Deus, a nossa comunidade capannemense abraça todo o projeto que a gente tem, sempre nos abraça e a gente consegue concluir, né? Consegue fazer, porque vocês sabem, né? É bem complicado essa questão de fazer um trabalho social e ter constância naquilo. É bem difícil. Até por muitas vezes depender de doações, né? Isso. Nem todo mundo doa sempre, nem todo mundo tem essa disposição. E a gente está no período em que muitas pessoas também não têm mais a condição, né, Com certeza. de fazer um período que está assolando aí o mundo todo e as pessoas estão encontrando bastante dificuldade. Mas mesmo assim a solidariedade se aflora bastante, né, entre as pessoas para ajudar, as correntes do bem ainda permanecem muito ativas. Ou você acha que mudou mais, que diminuiu mais as doações depois da pandemia? Olha, na pandemia a gente está fazendo. A gente fez duas coisas assim que, quando eu falo, eu fico muito feliz. O ano passado, no início da pandemia, a gente fez doação de máscaras. O Fábio era presidente na época, e aí a gente correu atrás de doações, muitas pessoas doaram, e quem fazia as máscaras, confeccionava tudo, era a esposa do Fábio. Qual é o Fábio? O professor Fábio Moraes. Ah, Fábio Moraes, que conheço. trabalha no EOP. Sim. E aí ela confeccionou mais de 1.000 máscaras e a gente distribuiu, entende? Também confeccionou aqueles... os EPIs todos, né? A gente também fez aquelas... que eu esqueço o nome. Tipo uma viseira, Isso, né? aquela viseira. A gente também fez os macacões, doamos para os hospitais. Então foi algo assim que surpreendeu. Por mais que a gente tivesse com medo, que tudo era muito novo, a gente conseguiu ajudar as pessoas. Tinha gente que não tinha dinheiro para comprar uma máscara. E a gente, pelo menos, ajudou naquele momento. E agora, o que o Rotary está fazendo, a gente já vai para a 7ª semana, é fazer doações de cestas básicas. Já é uma ação recente do... Já é uma ação... A gente fazia mais no fim de ano, Dia das Mães, Sim. só em datas comemorativas mesmo. Mas ter essa constância aí de todos os fins de semana, nós estarmos nos doando. Na verdade, a gente se doa a semana toda para que a ação aconteça no fim de semana, né? Vai para a rede social, para captar os alimentos, aí vai nos locais, passa aqui tal hora, e a gente vai, pega, monta as cestas. Então, é um trabalho, a gente fala que a gente trabalha de segunda a sexta para ver se no sábado a gente consegue fazer a ação. A gente faz ou no sábado ou no domingo. E aí a gente já conseguiu atender mais de 200 famílias. Bastante, né? Começamos com 10 cestas básicas. Eu e minha companheira Marcela, que é a atual presidente. O primeiro dia foi só nós duas. A gente foi pro interior. Falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Conseguiu as cestas e foi. E aí a gente conseguiu fazer tudo isso. Bacana. Durante essas ações, teve alguma experiência assim que para ti foi peculiar? Né? Algo específico? Não precisa citar nomes, mas assim, alguma situação que aconteceu durante as doações de cestas básicas que te cortou o coração ou te fez falar, poxa, tá valendo realmente a pena o que eu tô fazendo? Cara, assim, são várias. Eu digo que a cada fim de semana a gente tem um aprendizado diferente, né? E aí, uma vez, a gente estava indo no interior, e aí o rapaz estava saindo de casa, sabe? E a gente olhou assim, a casa simples, e aí a gente perguntou se ele aceitava uma cesta básica, né? Aí ele olhou assim, que a gente percebeu que aquilo ia fazer a diferença para ele naquele dia. E ele olhou e falou assim... Nossa, aquilo foi incrível. Tipo, a gente praticamente salvou, eu acho que o dia dele. Conseguiu ver a gratidão nos Conseguimos olhos. ver a gratidão dele. E outro que foi um senhorzinho.
A gente passou por essa rua e tava tudo fechado. A gente bateu na casa e não saiu ninguém. A gente falou, poxa, acho que não tem ninguém aqui. E aí a gente foi até o fim da rua. Aí na volta, a janela tava aberta. A gente falou, vamos entrar aí? Vamos ver se tem. E aí a gente foi ver que a pessoa não foi abrir a porta pra gente, porque o senhorzinho mal conseguia andar. Meu Ele morava Deus. sozinho. E aquilo foi de cortar o coração. A gente falou, caramba, não tem ninguém aqui. Aí quando a gente voltou, o senhorzinho conseguiu abrir a janela. E a gente entrou, colocou as coisas lá, conversou com ele, né? Porque não é só as cestas básicas que a gente leva. A gente também acolhe, leva um conforto, a gente ajuda também com remédios, que tem muitas pessoas doentes, acamadas, fraldas descartáveis, produtos de limpeza, higiene pessoal. Então, não é só de alimento que as pessoas estão precisando, É um entende? trabalho que, além do alimento físico, leva esperança também para as Isso, pessoas, né? isso. Bem interessante. Areta, tu também és suplente no Conselho Municipal do Idoso. Como é que funciona o Conselho Municipal do Idoso em Capanema? Olha, o Conselho Municipal do Idoso funciona da seguinte forma. Sabe onde é a Casa dos Conselhos? Não. A gente mudou de endereço. A Casa dos Conselhos fica ali na Rua do São Pio X agora, na parte do... ao lado, né? Na frente do portão do maternal. Tem uma Sim. casinha lá. E aí funciona da seguinte forma. Se algum idoso está passando por algum problema, que precisa ser mediado, as pessoas vão lá, ou até mesmo o próprio idoso, né? Faz a denúncia. E aí a gente agenda um dia para ir na casa do idoso, perguntar o que está acontecendo, ver de fato o que está acontecendo, para tentar mediar. É Caso a como gente... o Conselho Tutelar, por exemplo, Isso, faz com as isso. crianças. Caso não Entendi. consiga, a gente leva para o caso para outros lugares, né? Entendi. Eu fui conselheiro do idoso por um tempo, conselheiro de idoso por um tempo, mas minha avó é muito teimosa, aí eu desisti de dar conselho para ela. Eu não, ela não ouviu o conselho, não, não vou mais ser conselheiro de idoso, não. Hoje eu sou conselheiro de criança, mas a minha filha também não quer ouvir Não meus quer ouvir conselhos, o aí conselho? Eu fica entendo, difícil. os meus avós também não gostam muito de ouvir o conselho, não. Se meu avô estiver vendo, vou, por favor, não sobe mais na árvore. Uma vez meu avô é, mandou cortar os galhos do pé de limão. É limoeiro, né, que fala? Sempre É, eu acho que é. é limoeiro. E aí, os meus primos estavam cortando, ele achou que não estavam fazendo certo. Não estava bacana, Não eu vou tava fazer o certo. mesmo. Aí ele pegou e foi, né? Subiu, quando ele começou, aí o galho veio, bateu, meu avô Meu caiu, ficou Deus. desmaiado. A sorte que... e ninguém sabia dirigir, como é que ia levar meu avô pra emergência? A sorte que o vizinho tava de folga e pôde levar meu avô. Complicado, viu? Os idosos são bem teimosos, né? Bem difícil tirar alguma coisa da Bem cabeça quando ele difícil. já. A minha avó, logo no início da pandemia, a minha avó sempre foi muito ativa. Ela pega o dinheiro dela, vai fazer as compras ela mesma, vai no centro e tudo mais. E a gente precisava colocar ela em casa, né? Fazer ela ficar em casa e ninguém conseguia porque a mulher é muito teimosa. Foi a única vez que eu tive que compartilhar, que ensinar uma fake news, né? Que foi quando lançaram aquela fake news de que o governo ia cortar o O salário salário. dos idosos que saíssem e tal. Eu falei pra ela, ela ficou com medo. Aí ela ficou um pouco em casa, graças a Deus. Mas depois passou o medo, voltou a teimosia de novo, não quer parar quieta de jeito nenhum. E já a minha avó, com essa questão, falou: vó, a gente não pode abraçar a senhora, não pode beijar sua mão. Ela falou: que isso não pega, não, minha filha, a gente tá com Deus. E, É um pensamento muito comum, né? O e pensamento ela. religioso prevalece muito nessas horas. E o que mais ela sentiu foram os almoços no domingo, porque a casa dela é sempre cheia e agora a casa não é mais tão cheia, né? Quando as pessoas vão visitar de longe, não pode chegar perto dela. Ano passado, pela época do Dia das Mães, a gente É, passou muito isso, porque a minha avó ela sempre foi muito carente. Tem 12 filhos, mas assim, ela gosta de todo mundo pertinho. E quando eu cheguei e falei, vó, eles não vêm pra cá. Alguns ainda queriam ir, né? Eu falei, não, eu fico aqui na porta, boto o carro na porta, mas não entra ninguém. Eu tava muito assustado, né? Eu tinha muito medo. Eu falei, vó, é melhor a gente perder essa data hoje e ter a oportunidade de comemorar futuramente do que comemorar hoje e não ter essa oportunidade. Então fique quietinha aí, que não vai ter aglomeração aqui não. Esse ano pelo menos não vai ter, né? Que foi o ano passado, logo no início da pandemia. Foi bem difícil, ainda está sendo muito difícil porque algumas pessoas
não entendem a complexidade do que está acontecendo no mundo, né? Que é algo bem grave, bem difícil. Agora, Areta, a gente falou dos nossos avós aí, isso mostra claramente que a gente tem muita preocupação com eles, né? Mas eu acho que no Conselho do Idoso vocês presenciam situações em que é o contrário. O idoso é abandonado, o idoso sofre maus tratos, abusos, né? Tem muitas situações como essas lá, vocês presenciam muitas coisas assim? Olha, sim. Tem dias que, quando a gente vai pra visita, e eu volto assim, arrasada. A minha mãe até conversa depois comigo e tudo mais, porque é bem complicado. A gente fica pensando, caramba, é o teu avô, é o teu pai. Tipo, as pessoas que mais te deram amor no mundo, por que que tu estás fazendo isso? Teve algum Entende? caso em particular que mexeu muito contigo? Eu sei que todos mexem, com certeza. Tu presenciar situações desse tipo, eu acho que acaba com a gente, principalmente com quem tem avós, assim, bem idosos, que sabem do cuidado que precisa. Mas teve algum caso, assim, que tu olhou, aquilo partiu teu coração no momento? Teve de uma idosa, né, que ela morava. Ela teve que sair da casa dela para ir morar com uma outra filha, porque o filho dela bebia bastante, chegava em casa, quebrava tudo, trazia lixo para casa, né? E aí os irmãos falaram, não, então abandone a casa, mãe, venha morar com a gente, passe cada semana em uma casa, né? Uhum. Mas a senhora não pode ficar aqui. E mesmo assim, a idosa... Porque idoso sente falta da sua casa, né? É, e Ele tem aquela pode... noção, eu posso morrer, mas eu morro aqui na minha casa. Isso. Eu posso passar o dia fora, mas eu quero chegar depois na minha casa e ter o meu cantinho. E foi bem doloroso, porque daí a gente foi nessa casa para conversar com o filho, né? E o rapaz não estava. Aí, bem na hora que a gente foi chegando, a filha da senhorinha, né? Que a senhora estava na casa dela, falou: Ah, Uhum. tá na minha casa, vocês querem conversar com ela? Porque ela tá se sentindo. Ela tá muito depressiva, tá tendo alguns sonhos, chora demais. E aí a gente foi, e por mais que a gente falasse, né? Que era por conta da saúde dela, que era para ela ficar bem, mas a gente sentia, porque mãe, né? Com certeza. Ela tava arrasada, porque não era nem por causa da casa dela. Era por causa que ela não conseguia tirar o filho dela daquela situação. E mãe pode ser o pior filho, né? Ela vai Isso, defender, ela vai querer estar perto, ela pensa que ela tem o poder de mudar, né? Ah, o meu filho tá ruim, mas deixa ele aqui comigo, que eu vou dar conselho, uma hora ele ouve. A mãe tem muito esse pensamento, né? isso. E a irmã dele também é arrasada, né? Porque sofrendo por conta do irmão, né? Porque eu não conseguia tirar ele dessa vida. E também porque via a mãe naquele estado. A senhorinha não queria comer, não queria nem mais assistir televisão É direito. difícil. Que é as coisas que o idoso mais gosta de fazer, né? Minha avó, apaixonada por televisão. E qual é o tipo de trabalho que o Conselho Municipal do Idoso presta? Trabalho psicológico? Isso, a gente encaminha, né? Pros órgãos, para SEMAS. Aí o idoso vai tendo acompanhamento. A gente vai dando direcionamento, né, para ele. E aí a gente Entendi, passa para os outros profissionais, né? Até porque eu não tenho informação para. entendi. O Conselho tem um vínculo com o abrigo de idosos que a gente tem aqui em Capanema ou não há um vínculo direto? Não, não é um vínculo direto. Até Mas tem um acompanhamento também a gente de alguns acompanha trabalhos lá que são feitos também. lá? É porque o Conselho do Idoso, ele tá para como é que fala aquela palavra? Para fiscalizar Sim, é também, uma né? fiscalização. A questão das vacinas. Será que estão aplicando as vacinas em todos os idosos? Entendi. Onde que está sendo? Fizeram um cadastro de tal idoso? Por que ele ainda não tomou vacina? Então, são essas questões Bacana, também. é um trabalho de fiscalização, de um certo Isso, acompanhamento, e vocês direcionam para os órgãos responsáveis de acordo com cada situação, não é isso? isso. E me fala um pouco mais também, a gente já vai mudando aqui para o conselho dos direitos Direitos da da criança e criança e do do adolescente. adolescente. Funciona mais ou menos como conselho tutelar? São órgãos semelhantes? Como é que funciona? Na verdade, o Conselho da Criança e do Adolescente, ele trabalha junto com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, muitas das vezes, ele não pode realizar tais coisas por conta do Conselho
municipal. Então, a gente tem que estar andando junto, tem que estar acompanhando, tem que estar fiscalizando, entende? E Tem um aí, exemplo de algo que, por exemplo, o Conselho Tutelar não pode fazer sozinho, precisa de vocês do Conselho da Criança e do Adolescente por perto. exemplo, se acontecer alguma coisa que envolve algum conselheiro, quem tem que mediar e fazer tudo somos nós, junto com os outros poderes públicos. Eles não podem intervir, Ah, entendi. Mas entende? alguma situação específica, por exemplo, no lar, tem algo específico que o Conselho não pode. Não, o conselheiro tutelar pode Ele fazer, tem autonomia ter para fazer o autonomia. trabalho. Mas outras questões, como é, fazer eventos, mobilizar a população e a gente anda junto para que aconteça, Ah, é um entende? trabalho feito de mãos dadas, então. Isso, isso. Entendi. Tá querendo dar uma queda de energia, eu já tô com medo aqui. Areta, e de todos esses trabalhos, faz muita coisa, né? Por isso que eu te perguntei logo no início, dá para ter vida social fazendo todas essas coisas? Eu entendo que é um bem maior, mas entendo também que tu és bem jovem. É isso que tu sonhas pro teu futuro? Tipo, tu planeja trabalhar nesses órgãos, nessas áreas por um bom tempo? Sim. Olha, eu tava até te falando, né, pelo WhatsApp que a minha vida acadêmica foi bem Sim, sim, bem turbulenta. turbulenta. Não tanto quanto do meu namorado, né, que, tipo, foi quantas faculdades? 5, né, pra poder chegar no que ele queria. E aí eu passei por uma, aí eu cheguei, foi só em uma mesmo, fiz agronomia, porque ele não sabe. Eu não tenho nem cara, né, de agrônoma, mas É, não tenho muita cara. Mas aí eu cursei 2 semestres, quase 3, e tive alguns problemas na vida, né? Tive depressão, síndrome do pânico. nossa. Aí eu tive que dar uma pausa nos estudos para poder me recuperar e voltar ao normal. E aí, graças a Deus, tá tudo tranquilo agora. Aí tu mudou pra serviço social, né? Isso. Aí eu fui voltar para a faculdade. Aí depois eu pensei, cara, eu não me vejo fazendo isso. Mas o que? Agronomia ou Agronomia. agronomia? Entendi. E aí eu ganhei uma bolsa na Unopar, 50%. Eu falei, poxa, vou pra cá porque é um negócio que eu gosto. Eu sempre fui envolvida no trabalho social, no trabalho voluntário. É muito interessante tu cursar algo que te faz ter amor pelo conteúdo daquilo que tu tá Sim. estudando, daquilo que tu tá cursando, né? Eu vejo sempre o pessoal compartilhar umas piadas, né? E eu vi uma vez o pessoal falar sobre cite seu curso e para que ele vai servir. Aí eu sinto cesta básica. Serviço social, 4 anos estudando para distribuir cestas básicas. Mas a Isso. gente sabe que o trabalho vai muito além disso, né? É um trabalho, aliás, muito importante para a sociedade e que todos esses trabalhos que tu desenvolves têm muito a ver com aquilo que tu escolheu para cursar. Sim. Pretendes trabalhar com o quê? Quando tu se formar em serviço social? Qual tipo de área te enche mais os olhos? Olha, eu queria trabalhar na área da saúde. 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 Porque tem alguns casos, né? A gente vê que, tipo, eu tenho uma afilhada que ela nasceu com síndrome de Down. E aí, inclusive, ela nasceu com vários probleminhas. E aqui no estado a gente não conseguia descobrir o problema dela, né? E aí foi em cima, foi embaixo. E eu acredito que se tivesse pessoas mais enganjadas, não que os profissionais que atenderam ela não fossem Sim, bons, mas que tivesse um pouquinho mais de empenho, a gente teria conseguido resolver o problema dela mais rápido, né? Então, entendi. daí eu vi que eu queria trabalhar na área da saúde. Mas se eu for trabalhar em uma outra área, tudo bem pra mim. Mas o que eu realmente queria era na área da saúde. Isso era uma profissão que já te causava admiração desde a infância? Ou não? O que que tu queria ser quando tu era criança? Ah, quando eu crescer eu vou ser... Quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, eu queria ser veterinária, porque eu amo cachorro. E aí, depois, psicologia, depois educação física, aí passei em agronomia, aí depois volta, vem serviço social. Serviço social. O serviço social foi depois que eu fiquei bem, que eu não estava mais doente, aí eu fui procurar uma outra coisa que eu queria fazer. Aí eu disse, poxa, serviço social é bem minha cara. Então eu vou jogar
que ir para serviço social. E aí deu certo. Já estou aí quase no 4º semestre. Tudo tranquilo. Que bacana. Eu recebi uma informação em off aqui de alguém eu acho que é do Rotaract, de alguém da equipe, de que vocês gostam bastante de Big Brother lá, é verdade? É. Eu É, perdi até a aposta esses dias, mas tudo foi bem. mesmo? Cara, no Rotaract a gente tem um grupo para falar só de Big Brother. É mesmo. Sério, todo o distrito, todo o norte. Qual é a torcida de vocês lá? Olha, tá dividida. Tem Gil e Juliette. Gil e Juliette. É, E como foi na época das polêmicas lá, de Carol Conká, Lumena e tal? todo mundo ficou revoltado, né? Se pudesse bater pelo celular, pela televisão, podia bater. Votaram Foi- muito pra eles saírem. Nossa, até minha mãe, que não é viciada, ela votou. Olhou e falou, não, eu Eu não quero gosto de votar. Big Brother, mas eu vou eliminar essa mulher daqui. Foi bem isso. Todo mundo. E, tipo, mais de 1.000 mensagens no grupo de WhatsApp. Entendi. Pelo que tu falou, o Rotaract ele tem uma equipe bem jovem. São bastante jovens, empenhados em uma causa e tal. E, claro, como são jovens, deve ter muitos momentos de descontração e tudo mais. Quais são alguns cargos que tem dentro do Rotaract? Assim, tu és presidente, quais são os outros cargos que... Olha, tem a presidência, a vice-presidência, tesouraria, equipe de imagem pública, né? Que é pra... A tesouraria é o pessoal que fala mal dos outros pelas costas? Não, Não. a galera que cuida do dinheiro. Ah, A do gente não dinheiro. tem Pensei que dinheiro, eles, né? pensei Mas que eles tesouravam os eles outros. cuidam lá do Foi, dinheiro. foi bom esse trocadilho, não foi, Foi Riva? quase. Foi bom o trocadilho? Foi Foi. bom. Eles gostaram. Tesouraria, entendeu? Bacana, valeu. Quais são os outros? Aí tem a parte da tesouraria, tem protocolo, porque nós temos reuniões protocoladas. Não sempre, né? Porque a gente faz mais reunião descontraída. Mas tem as reuniões sérias, que tem que seguir um protocolo, um padrão. E aí também tem secretaria, DQA, que é de quadro de associativo, e desenvolvimento pessoal. Que o Rotary vai além de trabalhar para a comunidade. Tu também desenvolve o teu pessoal, Sim. melhor oratória, essas coisas todas. Eu preciso ir, então. Eu Eu quero ir também preciso. sobre oratória e tal. Me interessa Inclusive, muito. pode fazer a Pode propaganda fazer a aqui? propaganda do... Levanta Jovem, não é isso? Isso, Levanta Jovem. É o melhor programa de mentoria que existe em Capanema. Acho que é o único que tem. Assim, mas é o melhor e 100% gratuito. Como funciona? Fala pra gente como funciona, se tem reuniões, quais são os dias, por onde é. Explica os detalhes aqui pra quem tá assistindo. O projeto Levanta Jovem foi escrito pela minha companheira Lívia. Ela foi a jovem embaixadora representando Capanema, né? Foi para os Estados Unidos. E aí ela desenvolveu um projeto de mentoria para os jovens de Capanema. Era para ter acontecido no início do ano passado, só que aí aconteceu a primeira reunião, Sim. aí veio a pandemia, acabou com tudo. todos os projetos, né? Acabou Bem tudo, difícil. tudo presencial. E aí agora a gente voltou, adaptou o Levanta Jovem para todo 100% virtual. Sim. E aí, para participar, você faz a sua inscrição. Nós temos lá o link, formulário lá na nossa bio do Instagram. Tá, qual é o Instagram? Rotaract Capanema ou Levanta Jovem. Tá, Os dois. então, pessoal, é só pesquisar lá, Rotaract Capanema ou Levanta Jovem. Tô Jovem. repetindo o que ela tá falando só pra você entender. Aí os dois, tu podes clicar lá, preenche o formulário. Daí a gente vai te entrevistar. Além do Instagram, tem um site pra se inscrever ou é só pelo Instagram? Não, só pelo Instagram. Ou você pode mandar mensagem pra gente, né? Pelos Entendi. nossos contatos. Certo. Pode mandar uma mensagem lá que a gente vai te responder também. E aí responde o questionário e a gente vai entrar em contato contigo para marcar uma entrevista. Porque realmente a gente quer saber se tu queres participar Não da é uma mentoria. coisa, tipo, totalmente Não, aberta, é não é muito totalmente- específico para as pessoas realmente fazerem algo, terminarem Porque o curso. assim, o projeto de mentoria ele vai te ocupar aí por 4 meses, né? Entendi. E você aos fins de semana. Será que tu queres ficar todos esses fins de semana com a gente? Dependendo do dia, né? Pois é. Mas tem muitas pessoas que realmente começam algo, aí não levam pra frente. Vou fazer hoje, semana que vem eu não quero mais e Sim, tudo. porque, olha, vai ter um módulo... Opa, Cuidado aí. calma, não caí. Eu vi um vídeo que me deu foi medo agora esses dias.
Pode continuar. Tem um módulo de desenvolvimento pessoal, né? Tem um módulo de escrita e oratória, escrita de projetos, tem de empreendedorismo. Então, são vários módulos aí. E cada um leva um mês e meio. Então, são os fins de semana. E também vai ter módulo que vai ter durante a semana. Então, a gente tem que ver se realmente o jovem vai estar disposto a fazer Tem a algum mentoria. custo? É gratuito? Não, tudo gratuito. 100% online. Online. E a gente está vendo como é que vai fazer para as pessoas que não têm acesso à internet, né? Uma internet de qualidade. Entendi. Então, a gente está vendo se pode... A pessoa pode ir para o clube, a gente manter um distanciamento lá. Tá vendo todas essas questões. Vai ter uma certificação no final? Com certeza. E também a gente está abrindo mais para as pessoas de escola pública. Escola pública, de 16 a 22 anos, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, as pessoas que querem realmente se autoconhecer, ver para qual carreira quer seguir, se ela quer empreender, se ela quer desenvolver algum projeto na comunidade. Tem uma idade limite para participação do projeto? Olha, é de 16 a 22 anos. Então, mas eu sei que tu eu tem... sou velhinho, tenho quase 30 já. Se tu quiser fazer, tu pode te inscrever e tudo mais, que se sobrar vagas, a gente vai entrar em contato e tu não vai ficar de fora. Tá ótimo, eu vou me inscrever lá. Eu aconselho você que está nos assistindo também a se inscrever, porque tem muita gente que reclama de falta de emprego, mas às vezes o que falta é qualificação. Eu Isso. vi muito recentemente o caso de uma moça que queria emprego e eu perguntei para ela, olha, eu vou falar com alguns amigos, mas qual é a tua qualificação? Ah, não gostava de estudar, não terminei nem o ensino médio. É difícil, porque É complicado. quem é empreendedor, o empresário, ele quer contratar alguém que esteja capacitado, né? E o ensino médio é tipo assim, o básico. Hoje em dia, até com o ensino superior, tá difícil tu conseguir alguma coisa, né? Aí se tu não tiver um ensino médio, se tu não tiver um curso de computação, que ainda é muito necessário, né? E um conhecimento básico sobre algumas questões profissionais, é difícil alguém te contratar e abrir mão de contratar um profissional que está qualificado ali. Então, você que está nos assistindo, Levanta Jovem, não é o Isso. nome do projeto? Participe do Levanta Jovem, com certeza vai trazer muitos benefícios para quem participar. E outra, né? Hoje, para te ter um pouquinho mais de conhecimento, tem várias plataformas, né? É só tu... O meu irmão que encarna, que eu falo. Dá um Google ali, procura que tu vai ver vários cursos que tu pode fazer virtual, recebe o certificado e aí tu pode estar agregando no teu currículo. Com certeza, até porque é uma forma de aproveitar o tempo, né? A gente perde muito tempo no celular. Perde muito tempo. Eu falo por mim, às vezes poxa, eu não quero fazer uma coisa que é 10 minutos ali, uma coisa produtiva. Mas aí eu pego o celular e quando eu vejo já se passou 1 hora, 2 horas ali, eu falo, cara, eu podia ter aproveitado esse tempo. Às vezes tu fica, poxa, o que que eu tô fazendo? Que nem o João Paulo que a gente viu naquele dia. O que que eu tô fazendo da minha vida, Jesus? Complicado, né? Mas é bem interessante esse incentivo. Vocês fazem muito isso também no Rotary, no Rotaract, incentivando os jovens a procurarem qualificações e conhecimento? Com certeza. O ano passado, no início da pandemia, eu fiz tanto curso virtual que teve uma hora que eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo. Eu até me envergonho. Eu comecei um curso de inglês que eu não terminei, né? E aí, até hoje eu fico me mandando e-mail, volte pro curso, não sei o quê. Eu falei, não, vou colocar uma data aí para eu poder fazer direitinho e concluir. E aí a gente também fez um mini curso de extensão, o Rotaract. E aí pessoas de outros estados compareceram, deram palestras. Era online ou era... Era virtual, Sim. tudo virtual. E aí a gente aproveitou, a gente já queria fazer, né? Isso. Vamos fazer. O que a gente vai fazer? Vamos dar um curso? Como é que vai ser esse curso? E aí a nossa amiga Mariana, que é companheira de Rotaract, tinha que fazer um trabalho dentro da faculdade, né? E aí a gente se juntou e realizou. E aí a Marcela palestrou, o Fábio, o companheiro Bernardo, que é do Acre, palestrou. Então foi assim, um mês, né? De bastante aprendizado, que gerou certificação. Entendi. E antes da pandemia, tinha
muitas reuniões presenciais no Rotary. Como é que funciona essas reuniões? Hoje em dia não está tendo por causa da pandemia, né? A maioria Isso. das reuniões presenciais em todas as instituições estão encerradas. Mas como que funciona quando está tudo normal? Olha, quando tá tudo normal, o Rotaract tem reuniões às quartas-feiras. 2 vezes ao mês ou uma vez ao mês, nós íamos na UPA, entregar marmita, cafezinho com pão, à noite. E entre outros projetos, né, que a gente também fazia. A gente fazia muito o Dia das Crianças. E no Rotary a gente se reunia às terças-feiras. E aí o Rotary ia dando suporte pro Rotaract, né? Pra fazer as ações. Mas aí depois teve que encerrar, pausar. E aí a gente teve que dar uma pausa. Na UPA nós não estamos indo mais, mas o Natal Solidário ano passado a gente conseguiu. A gente fez 3 ações no ano passado. Fizemos uma lá na Vila da Telha, que eu te falei no início, foi em parceria com a Cia Nariz Vermelho. Fizemos uma parceria também com o Maico, que ele tem um projeto, e aí todos os anos ele faz entrega de cestas básicas, lanche, brinquedos, lá no bairro de Santa Luzia. Qual é o Maicon? Maicon Silva, Maicon Silva. lá da Igreja de Nazaré. Ah, sim, sim. Conhece? Eu acho que eu Já conheço ouviu ele, falar, sim, né? sim. Aí a gente uniu força com eles e também fizemos a ação de Natal lá no abrigo provisório das crianças e adolescentes. Eles fizeram cartinhas pro Papai Noel e aí a gente conseguiu doadores para ganhar, cada um ganhar seu presente de Natal. Levamos um lanche assim bem bacana, até porque Pode continuar, pode continuar. Só vou receber umas instruções aqui da equipe. a produção Pode já continuar. eu não consegui continuar. Eu sou fuxiqueira, fiquei Não, mas entendendo. pode ficar à vontade. Aqui a gente está totalmente à Fuxiqueira não, vontade, totalmente cateteira, porque eu não livre. compartilho as minhas informações, eu só sei e pronto. E aí a gente, voltando, a gente fez a ação lá, as crianças fizeram cartinhas e a gente conseguiu aí os padrinhos para cada um. Levamos o lanche. Levamos o lanche, né? Porque eles têm uma alimentação bem restrita. Eles não podem comer Entendi. besteira. É o dia do lixo quando a gente vai, né? Porque a gente leva muito refrigerante, leva muito docinho, muito bolo. E aí foi bem bacana. Bem legal. A gente já tá tentando. Já foi a terceira vez que nós fomos lá, depois que eu entrei no clube. E aí a gente também tá organizando um projeto pra, pra ir mensalmente lá com as crianças. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, tá? Tem a Mariana de Oliveira, que comentou aqui, Rotaract Capanema presente. Um abraço, Mariana. O Adilailton Santos está assistindo aqui. Seja muito bem-vindo, Adilailton. Um abraço. Cleidir Mendes está aqui com a gente. E muito em breve, na semana que vem, vai estar aqui do outro lado conversando comigo. Grande barbeiro Cleidir Mendes. Um abraço, irmão. Andréa Barbosa comentou aqui. Linda e inteligente. Amo. O meu irmão falou isso, eu não tenho Andréa. dinheiro. É Andréa. André, ah tá, minha tia, então. Ana Paula Mendes. Parabéns, jovem engajada com as causas sociais. Conheces? Ana Paula, acho que é a Ana Paula lá do abrigo. Ah, Conheço. sim. Um abraço. Isabela Gonçalves, orgulhosa da minha presidente. E tem aqui a galera assistindo com a gente, o Eliel Marques e o Ivaldo Silva Santos. Muito obrigado pela audiência de vocês. E, Areta, de todas essas coisas que tu fazes hoje, né? Os conselhos, o Rotary, o Rotaract, se tu fosse escolher uma dessas coisas que tu mais gosta, que é aquilo que te enche os olhos, qual seria? Como é a pergunta dos conselhos ou do Rotary? Não, de tudo que tu fazes hoje, de todas as funções que tu exerce. Se tivesse alguma coisa que tu dissesse, Marcelo, eu sou conselheiro aqui, suplente aqui, mas eu gosto mais disso daqui. Eu gosto muito de fazer isso daqui. Se eu pudesse, eu faria só isso pelo resto da minha vida. Eu acho que seria na questão das crianças e dos adolescentes. É. Teve alguma situação específica que mexeu contigo, assim como na questão dos idosos? Teve alguma coisa assim que. Olha, assim, eu ainda não fui pra. Eu tô há pouco tempo no Conselho da Ainda não Criança e foi do para Adolescente. campo ainda? Ainda não. E aí, eu sempre fui muito preocupada, né? Com as crianças. Tipo,
Hoje em dia, com a pandemia, aumentou várias coisas, né? N coisas. Aumentou a depressão. Quantos e quantos amigos que mandam mensagem pra mim falando que não estão se sentindo bem hoje. E tudo isso é por conta da pandemia, né? Eu lembro, Areta, que eu li um livro uma vez do Augusto Cury. Eu li vários livros do Augusto Cury, mas um me chamou a atenção, que foi O Semeador de Ideias. E nesse livro ele fala muito sobre a questão da depressão. E ele fala assim, olha, daqui a uns dias, quanto mais a tecnologia for avançada, né, os videogames estão nas últimas gerações aí com recursos, sabe? Ele falou assim, e isso vai ter como consequência o aumento da depressão. As pessoas vão ser muito mais depressivas em alguns anos do que elas eram antes. E a gente vê que realmente é verdade, né? E outra coisa que acontece é que hoje as pessoas têm mais coragem de falar, porque eu acho que há 5, 10 anos falar de depressão, se tu chegasse para alguém e falar, eu tô com depressão, deixa de frescura, rapaz, Ou chama uma isso é pessoa de só doido, né? murrinha e tal, né? É. Vai, tu tá doido, deixa de frescura, isso é uma coisa, principalmente o homem, né? Isso não é coisa de macho não, vai jogar uma bola, esse negócio de depressão e tudo. E o pensamento hoje está mudando, né? Mas infelizmente aumentou muito os casos e pode continuar o teu raciocínio aí. Aumentou a depressão. Aumentou a depressão, aumentou o caso de abusos com as crianças. Semana passada eu fui para uma reunião que a gente ia falar sobre o Maio Laranja, né? E aí o rapaz estava apresentando como que a gente ia abordar na cidade para as pessoas saberem o que era o Maio Laranja, né? Que é contra o abuso de crianças e adolescentes, né? Como que as pessoas iam. Porque assim, a gente vê as coisas só na TV, né? Sim, Acontece alguma coisa em São Paulo, todo mundo falando, meu Deus, como é que pode estar acontecendo isso com uma criança? E também às vezes acontece ao nosso lado e a gente não percebe, ou então a gente tem medo de denunciar, né? Então é bem complicado. E o rapaz, na hora que ele estava mostrando, né, como que a gente ia abordar e tudo mais, mostrando o projeto, ele trouxe um dado que a cada 1 minuto, 3 crianças são abusadas, 3 crianças sofrem algum tipo de trauma. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, onde que a gente parou? Porque o número já era grande e com a pandemia aumentou ainda mais. Porque antes a criança, se ele sofria em casa, acontecia alguma coisa, ele ia para a escola, a professora podia ver, ele poderia contar para a professora. sim. Hoje não, acho mais complicado. Que não está tendo as aulas presenciais. E é muito difícil, né? Eu vejo que é muito difícil para uma criança, porque eu acho que a primeira pessoa, as primeiras pessoas em quem as crianças deveriam confiar eram os pais. E Isso. muitas vezes esses abusos são praticados pelos pais, sejam abusos como agressões, sejam abusos sexuais, que é algo que acontece com muita frequência, e são praticados por pessoas que as crianças, eu acho que Seria o imaginam, porto seguro cara, é dela. pra tu me proteger, mano, né? É É. pra tu me entender, cuidar do mundo pra ficar um mundo melhor pra mim, tu tá fazendo isso aqui comigo, né? É muito difícil a gente pensar nessas questões. Eu, por exemplo, como sou pai de uma criança de 4 anos, eu tenho muita dificuldade. Recentemente eu acompanhei um pouco do caso do menino Henry, né? Henry ou Henry, que foi morto. A mãe e o padrasto disseram a princípio que caiu, né? Que foi um acidente, mas as investigações apontaram para outra coisa, que provavelmente o menino foi assassinado, né? Eu não acompanhei mais, a última vez que eu tinha visto, a mãe e o padrasto tinham sido presos. E vários dos depoimentos eram falsos, porque eles estavam coagindo as testemunhas. Então, cara, o menino com 4 anos, né? A idade da minha filha. E o cara espancou a criança até a morte. E eu fico pensando, às vezes, e teve pessoas que presenciaram isso, né? A babá presenciou isso e guardou para si, porque estava subordinado aos pais, Isso que né? eu te falo, é o medo. É o medo. Teve uma moça que falou lá na reunião, produção, Produção. tá muito chique o negócio aqui. Tá bom, vou olhar, vou olhar. É porque. E aí a moça falou assim, que
uma criança estava sofrendo e ela tentou contar para a professora. E até a própria professora ficou com medo de reagir, né? Como que ela ia chegar e falar? Era uma pessoa próxima aos pais que estava fazendo isso com a criança. Sim. E ela falou, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou abordar os pais? Será que esse cara não vai querer me perseguir? Será que ele não vai me ameaçar também? Então, hoje a gente pode também fazer a denúncia sem falar que é você, né? Pois é, e a gente tem muito um problema da omissão, né, Isso. da justiça, tanto a omissão quanto a demora. A justiça acaba sendo muito lenta, sabe? Em casos de violência contra a mulher, por exemplo, e de violência contra crianças, acaba sendo algo muito demorado, que são situações que era para agir agora, entendeu? Aí a justiça vai e demora, alguém às vezes tem que formalizar uma denúncia, tem que se expor, porque embora às vezes tu faça denúncia anônima, mas Isso. tem vezes que não funciona, né? Alguém precisa estar lá direto e a intervenção às vezes é muito demorada, não sempre, claro, mas essa demora às vezes custa a vida de uma criança, de uma mulher, de uma pessoa que está sofrendo abusos. E esse caso do menino Henry mexeu muito comigo por causa disso, né? Cara, a mãe soube, o cara entrou, se trancou no quarto com a criança, foi bater na criança e a babá mandou mensagem dizendo, olha, ele se trancou no quarto com o menino tá chorando. E a mãe soube, era uma oportunidade para ela livrar o menino daquele monstro, né? E não aconteceu. Então, eu acho muito interessante o debate sobre isso para que a sociedade se conscientize. Se tu vê um abuso acontecendo, cara, não te cala, entendeu? Pode custar a vida de uma criança, pode custar a vida de uma pessoa. E eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, expor mais essas situações, porque a gente quase não fala, né? Eu lembro que eu já debati muito sobre uma questão que é a educação sexual nas escolas, ensino sexual nas escolas. E há um debate, todo um debate político por trás disso, em que as pessoas estão dizendo que educação sexual é mostrar pornografia para as crianças. E a parte séria disso, aquilo que eu vejo como educação sexual, não é isso. É ensinar as crianças que os pais não, que estranhos não podem mutilar elas, abusar delas, tocar nas partes íntimas, né? É esse tipo de ensino que acaba levando professoras e professores a descobrirem os abusos, por exemplo, em algumas escolas, né? Que vão falar sobre essas questões e a criança chega lá timidamente e fala, professor, meu pai fez Fez isso isso. comigo, né? E é um tipo de coisa que as pessoas estão lutando para acabar. Não pode ter, porque o pai que tem que ensinar em casa. E se o pai não ensina? E se às vezes os pais têm vergonha de falar sobre essas questões com as Tem um crianças? tabu, né? Tem um tabu. E tem uma questão de muitos pais não terem conhecimento suficiente para Com dizer, certeza. isso daqui é necessário, né? É necessário, aí acaba não fazendo. E às vezes também que acontece, e que eu vi com muita frequência, eu acho que é uma coisa interessante de ser falada, em que a criança denuncia e é imputada culpa na criança. A criança denuncia, mas a mãe diz, não, a culpa é tua, porque tu é muito gaiatinha. Eu já vi casos Se assim. expondo, né? Assusta, mas assim, é uma criança, cara. A criança só tá lá sendo criança. Aí vai alguém abusa e em quem ela confia para contar, diz: "Não, mas é porque você tá muito gaiata, tá muito para frente". E é difícil. Eu acho que a gente tem que tratar essas situações na escola, a gente tem que tratar isso na TV, a gente tem que tratar em todos os espaços para diminuir ao máximo o número de casos, né? Que infelizmente para acabar é muito difícil, mas para diminuir eu tenho certeza que a gente consegue expondo mais esses debates. Com certeza. E também ouvir a criança, né? Dá atenção. Se ela estiver te falando tal coisa, procura ver. Porque tem aquela história, né? Criança aumenta, mas não inventa, né? É, Então, procura ver o porquê que essa criança tem medo daquela pessoa. Por que ela não quer ir para tal lugar? O que está acontecendo? Então, eu acredito que as pessoas têm que começar a ouvir mais as crianças. Eu tenho uma priminha que ela é apaixonada por mim. Inclusive, eu estava na casa dela hoje. E aí, ela falou assim, Areta, Areta, me banha, me banha. Aí eu sempre banho ela, né? Só que hoje me veio uma coisa assim na cabeça. Eu falei assim, olha... Falei o nome dela.
Falei assim, olha, eu posso banhar você, sua tia ali pode banhar você, sua mãe também. Seu pai só lhe banha às vezes. Mas outra pessoa não pode, olha, não pode pegar aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá bom? Ela falou, tá bom, Areta. Se alguém fizer isso, você fala pra mim, você fala pra sua mãe? Tá, eu falo. Olha, mas promete. Ela falou, tá bom, Areta, É o prometo. que a gente ensina para neném em casa também. Então, eu sempre vou falando isso. Eu falo também pra minha priminha que mora ao lado, porque brinca na rua, às vezes até uma outra criança, cara. Porque vem em casa e faz coisas É. que não deve, E, né? infelizmente, muitas E- vezes isso acontece no ambiente familiar, na maioria das isso, vezes, né? No ambiente isso. familiar, onde todo mundo, onde na verdade ninguém é suspeito, né? Não, claro Todo que não ia mundo fazer isso com a todo mundo criança, tá o pra cara é te tio, proteger o cara é ali. pai, ah, É. não é tia, e infelizmente acontece. Eu quero falar aqui, Areta, rapidinho, de um Uhum. projeto, foi aprovado na Câmara, né? Um projeto do presidente da Câmara, inclusive, o vereador Pedro Paulo. Quero, inclusive, parabenizar o nobre vereador por esse projeto, que é um projeto que proíbe nomeação para cargos públicos ou empregos em Capanema a pessoas cujo tenha praticado ato de violência contra criança ou adolescente. Eu vou repetir aqui, foi aprovado na Câmara Municipal de Capanema um projeto de autoria do vereador Pedro Paulo, que é presidente da Câmara, que proíbe a nomeação para cargos públicos ou empregos, né, proíbe a nomeação a pessoas que tenham praticado ato de violência contra criança ou adolescente. Tá? Em uma outra oportunidade a gente vai trazer o vereador aqui para falar mais especificamente sobre esse projeto, né, sobre os artigos dele, sobre os critérios para esse projeto, mas eu considero um avanço para a sociedade de Capanema que a gente não tenha ocupando cargos públicos pessoas que têm esse tipo de índole, né, pessoas que têm esse tipo de comportamento, de caráter defasado. Muito bom. Então, Arita, a gente já falou sobre várias coisas aqui, sobre o Rotary, o Rotaract e o curso de serviço social, não é isso? Serviço É. social. Como tá sendo o curso? O que que tu aprendeu assim que te chamou bastante atenção durante o curso? Olha, no momento só estou nas partes das leis, né? Porque eu ia começar meu estágio agora, só que não pode, né? Então, estou muito no teórico. E tá sendo assim. Eu digo que a minha prática mesmo tá sendo dentro do Rotary, né? Sim. Tô acompanhando. é, a gente vivencia direitinho, acompanha algumas famílias. E algumas pessoas também vão na minha casa, acredita? É? É, um dia até falei pra minha mãe, mãe, eu tô muito importante. 6 horas da manhã já tinha gente me mandando mensagem pra Era. perguntar algo, pra pedir alguma coisa assim de assistência. Eu falei, caramba, não sei se Mas eu tô isso de demanda já do Rotary, do de demanda Rotaract? do Rotary, porque a gente divulgou o nosso número, né? E aí, 6 horas da manhã tinha alguém me mandando mensagem na hora que eu acordei. Aí eu falei, caramba, o negócio tá. A gente tá famoso, eu acho. Tu tem vontade de ingressar na vida pública algum dia, politicamente falando? Olha, é o sonho do meu avô, né? É, mas é o teu sonho, já é algo que tu imaginou um dia? Não, eu vou Não, candidatar um dia. já me imaginei nessa que eu não sei se eu vou fazer, se eu vou conseguir. Ou porque, assim, a minha mente hoje, eu digo, eu posso ingressar na vida Uhum. pública, mas eu não sei daqui a uma semana se eu vou querer Às ou vezes não. muda, Às né? vezes Depende muda, muito. né, a mente. Então, hoje eu entraria, daria minha cara a tapa, assim, É. pessoal, vamos votar em mim. Tanto é que os meus amigos me chamam até de vereadora. Não, então, pessoal, próxima eleição aí para vereador em Capanema, você já tem aí uma boa concorrente, tá? Areta. Eu desisti, o menino tá me apontando aqui que eu fui candidato, mas foi um fracasso, gente. Eu tive 11 votos, né? Foi uma injustiça isso, né? Não, mas isso foi injustiça. Eu já entrei com uma ação para ser recontado isso, porque nas minhas contas eram 5 só. Eu tive 11 votos, eu vou recorrer disso daí, tá errado. Mas assim, eu tive esse sonho um dia, sabe? Uhum. 2015, 2016, eu comecei a conhecer um pouco mais de perto a política. Eu falei, cara, é algo que eu quero fazer. Eu sou jovem, eu tenho toda a força, todo o vigor, eu vou lá.
Só que eu acabei dando de cara com algumas situações assim bem complicadas que fizeram o mundo que eu tinha construído na mente desmoronar. Uhum. Eu vi que não funcionava como eu pensava que era. Aí eu, cara, não sei. Aí fui, primeira eleição, tive 70 votos. Foram 70 votos. Aí fui, planejei construir trabalhos sociais para vir numa próxima eleição, porque o brasileiro ele tem essa noção Uhum. de que o político ele tem que ser alguém que desenvolve trabalhos Ele tem que sociais, te dar as coisas tem que te antes, dar né? alguma coisa e tal. E não é isso, né? Uhum. Principalmente para quem concorre a cargo no legislativo. O cara não tá ali para. Claro, ele pode, através de leis, melhorar as questões sociais do município, mas ele tá ali para legislar, para fiscalizar o executivo e tal. Aí já nessas últimas eleições eu praticamente não saí de casa. Eu falei, não, vou ficar conversando com alguns amigos, alguns falam, não, vou votar em ti e tudo mais. E provavelmente eu não tentarei mais, mas eu acho muito interessante quando os jovens têm esse tipo de sonho, né? Porque se todos os jovens honestos tivessem esse sonho e fossem abraçados pela comunidade e alcançassem esses objetivos, a gente teria uma política muito melhor no nosso país. Política social, política de educação, de saúde, eu acho que seria muito melhor, né? Graças a Deus o país está mudando já essa mentalidade. Esse voto de cabresto, esse voto por dinheiro já está perdendo muito espaço no país. Infelizmente ainda tem muito, mas está mudando. Tá mudando. Eu Ainda, acho que um dia a gente consegue. ainda tem bastante. Olha, meu primo também foi candidato a vez passada, né? E aí a gente fazia campanha junto, porque a família abraçou e tudo mais. Uhum. E aí eu nem era candidata, presta atenção, eu nem era candidata. Mas onde eu chegava, as pessoas pediam as coisas pra mim, pra que eu pedisse pra ele. Porque eles acham, não são todas as pessoas, né? Mas algumas pessoas acham que tu tens que dar alguma coisa pra eles poderem votar. É difícil encarar essa É, realidade de é frente, né? complicado, né? Aí eu falava assim, cara, e a gente tinha vários projetos, né? Várias coisas que ele queria colocar e tudo mais. A gente fez tudo em vídeo, bem didático. E aí eu mostrava as coisas, eu pensava, não, mas eu preciso agora de um saco de cimento. Eu lembro que na minha época eu cheguei na casa de uma senhora e eu falei, senhora, eu sou candidato a vereador, a senhora pode me ouvir? Ela, posso, filho, entra, senta aí no sofá. Aí eu fiquei assim, era difícil ter Nossa, uma meu recepção Deus! dessa. Pegou um cafezinho pra mim, eu comecei a conversar e tal. Ela aí, meu, quais são os projetos que tu tens? Eu falei, olha, eu tenho um projeto de um cursinho popular para vestibular em Capanema, de dar incentivo aos jovens para educação, empreendedorismo e tudo mais. E os meus olhos brilhando, porque eu falava aquilo com um sonho, sabe? E ela te E dando ela me dando moral. moral. Aí eu terminei de falar, eu falei, a senhora pode me dar esse apoio? Ela falou assim, ô filho, eu posso te apoiar sim, mas deixa eu te falar, eu tava precisando de umas grades aqui para as janelas da minha casa e para a porta, que aqui tá muito perigoso e tal. Aí eu, sim, mas eu não entendi. Ela falou, não, é porque eu queria uma ajuda para poder votar em alguém. Eu falei, ô minha senhora, eu lhe falei tanta Infelizmente. coisa aqui, né, a minha visão do mundo político, e no final não valeu de nada. Ela só fez eu perder 10 minutos do meu tempo ali É, tu já conversando. perdeu pouco tempo lá. Pois é, teve lugares que mais. Mas foi uma experiência assim, que foi me fazendo parar para pensar e dizer assim, cara, vale a pena, né? A gente dá a cara a tapa, a gente expõe o nosso nome, correndo risco. Eu cheguei em lugares que o pessoal fala, todo político para mim é ladrão. E quem quer ser político é porque quer roubar. É, Cara, o cara tá me chamando de ladrão na cara dura. Eu tô me expondo a isso para viver esse tipo de situações. Aí eu repensei. Ainda tem muitos bons políticos no nosso com certeza. país, na nossa cidade. Eu conheço ótimos políticos, né? Converso com eles. Quando eu conheço um bom político, eu gosto de conversar com ele, cara. Porque tu vê o cara falando em ajudar as pessoas realmente, o cara realmente falando preocupado com o município, preocupado com o estado, com o país. Eu falo, cara, isso é muito bacana. Eu gosto de acompanhar bons políticos nas redes sociais. Eu gosto de usar eles como inspiração, né? E um dia, quem sabe, minha mente mude a respeito do assunto, eu volte a concorrer a alguma coisa, mas por enquanto eu quero só acompanhar e poder fazer alguma coisa de útil para a sociedade, que eu acho muito bonito quem faz algum trabalho como o que tu fazes, como que os jovens que estão no Rotaract fazem, de ações sociais, de acompanhamento de pessoas em situação de abuso, de pessoas em situação de carência financeira e tudo. Enfim, eu acho muito bacana isso. Muito bem. Olha, inclusive, se meu primo não fosse candidato, eu votaria em ti. Aí tu teria 12 votos, né? Teria Teria 12, 12, olha olha, aí, ó. seria um a mais.
É. Mas foram duas experiências que somaram muito. Também teve muitos pontos positivos. Inclusive, uma vez, a gente tava numa rodada de amigos, né? E aí falou assim, chegou nossa vereadora, né? Quando eu cheguei. E aí um amigo meu falou assim, poxa, Areta, se tu for candidata, tu vai perder muita coisa, não faz isso. Eu falei, cara, eu sou nova e ainda falta um pouco. Vamos ver o que acontece? É, E se eu for candidata, eu espero não mudar, né? Eu não quero mudar a minha essência, o que eu sou, vou continuar do mesmo jeito. E se eu perder, se eu for candidata, se eu perder, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço. Aí ele falou, ah, mas tu vai me dar quanto pra votar em ti? Aí eu falei, olha, tu já viu que eu não tenho grana, né? Então, se eu for tá entrar, difícil, eu né? também vou entrar sem grana. Então, vai ser pela camaradagem. Se tu for meu amigo, tu vota em mim. Se não, procura outra pessoa que te dê alguma coisa pra votar em, pra te votar, porque É é complicado. complicado. As pessoas que têm essa mentalidade, eu não dou nem muito ouvidos, né? Eu brinco e tudo mais, mas é difícil. Realmente são temas bem complicados. Mas eu acho que a gente precisa tornar esse tipo de debate mais comum, né? A gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, porque as pessoas fogem. Eu chegava para conversar com algumas pessoas, eu não quero saber de política, né? Eu quero distância. Aí eu falei uma vez para um rapaz, eu falei, irmão, o senhor sabia que o senhor é influenciado, que a sua vida é influenciada direta ou indiretamente pela política, queira o senhor ou não? Ele, não sei o que, eu falei, o senhor é influenciado diretamente ou indiretamente. Tudo que acontece na política te afeta, cara. Porque se tu mora numa cidade, hoje em dia até quem mora no campo, né? Sim. Porque política vem de polis, né? Do grego polis, que significava cidade. Então todas as pessoas que moram em uma cidade, elas são influenciadas pela política. Então, queira você saber do assunto, falar sobre o assunto ou não, Uhum. né? A pessoa, eu tenho ódio de política, então tenha. Né? Tenha ódio de política, Mas ela mas ainda você vai fazer parte da vai tua fazer vida. parte, não tem como fugir. É algo que a pessoa não consegue fugir. É, com certeza. E como foi a escola, Arita? Ensino fundamental, ensino médio? Será que tem alguma professora minha aqui? Olha, eu fui bem tranquila. Eu Bem morro de tranquila. medo dos meus professores me assistirem. O professor me encontrou um dia desse e falou. Na época que eu apresentava um programa na TV, né? Aí ele me encontrou e falou: Ah, eu já Cara, apresentei um programa na TV. foi Foi. bacana. Qual foi o programa? Era um programa na TV católica aqui, na TV Mãe de Deus. Aí era, o nome era Clipes na Fé. Bacana. Basicamente foi um amigo meu que falou, bora, tudo mais. Aí eu não tava fazendo nada, bora, né? Aí a gente gravava, tipo, o programa era mais ou menos uns 40 minutos. E aí a gente passava 2 horas gravando. Porque a gente mais ria do que gravava, né? Então eu me divertia. Só que eu nunca me via, né? Na TV. A minha avó era minha fã número 1, mas que quem eu assistia mais era minha avó e a minha tia. E aí um dia eu peguei. Eu nunca tinha visto o programa. Eu fazia toda semana, ia ao ar aos sábados. E aí um dia eu cheguei na minha avó e ela tava assistindo. Ela falou, Oleta, tu tá passando na TV. Aí eu peguei e sentei, né? Eu nunca tinha assistido. Aí quando eu olhei no fim, eu falei, vó. E é assim que eu passo todo sábado. Ela falou, que esse programa tá tão bom hoje. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais. Peguei e desisti. Mas um dia, quem sabe, eu volto Eu aí. apresentei um no SBT Capanema, era Cultura Evangélica. Eu lembro que a gente tinha 3 quadros no programa. No primeiro, a gente falava de algum assunto polêmico da Bíblia, né? Uhum. Pecado, salvação, essas coisas assim. Existe pecadinho e pecadão. A gente abordava alguns assuntos. Era eu e um amigo meu chamado Alclésio. E a gente tinha um quadro de testemunho, as pessoas contavam alguma coisa, alguma experiência de fé. E o último quadro, que era o Batalha Bíblica, era um quiz bíblico. A gente convidava as igrejas e tal, o pessoal ia e respondia questões bíblicas. O pessoal gostava. Uma vez eu encontrei um professor na rua. Ali, "Ei, eu te vi na TV." Aí eu, foi, professor. Ele falou, cara, lá tu é bem quietinho, né, cara? Nem parece na escola e tal. Quando eu estudava no Maria Mirtz, ele me deu aula lá. Eu falei, sério, cara? Quem foi o Não. professor? Foi o Paulinho, foi? O Gari? Não, foi o Edivaldo. Ah, Era de filosofia. melhor professor. Muito bom. Eu discutia muito com ele. Discutia muito com ele, porque eu tinha acabado de entrar na igreja, né?
Aí tinha muito algumas questões que envolviam religião e tal, e a gente discutia umas vezes e tudo, e a sala toda, quando eu começava a discussão com ele, a sala toda parava. Aí todo mundo queria pegar uma pipoca, hein? Não, ficava eu e ele falando e todo mundo olhando assim, olha, professor, você vai deixar ele falar isso? Era Eu muito não bacana. deixava. Eu tenho tanta saudade desse tempo, cara, era muito bacana. Mas, um abraço aqui pro professor Edivaldo, se ele um dia chegar a assistir esse podcast. Eu quero trazer um desses professores aqui para conversar comigo, bater um papo. Eu tive ótimos professores, cara. Ali no Maria Mirce, o Edivaldo, o Edivandro. Pois é, eu não morava... O Edivandro... Tem uma história engraçada do Edivandro. Quando eu não morava em Capanema, né? Aí, quando eu vim morar aqui... Tu não morava em Capanema? Não. E aí, quando eu vim morar aqui, eu ia estudar naquela escola no Maximiana Menezes. Maximiana, Sabe onde é, né? Sim. E aí, eu fiquei arrasada porque quando a minha mãe foi matricular, falaram, não, eu não tenho mais idade pra ir pra cá, tem que ser pro Maria Mirce. Então, eu fui a única, assim, da minha família ali que não estudou lá. Então, Lá onde? No Maximiana? No Maximiana. Então, eu fiquei revoltada porque eu não estudei lá. Mas daí, dos 9 até os meus 16 anos, para 17, eu estudei no Maria Mirce. Eu cheguei a te ver por lá pelas... Então, eu conheci todos os professores, a grande maioria, né? Todo mundo me conhecia, porque meu nome é muito comum, né? Eu lembro de uma vez que eu fui conversar com a Areta, eu fiquei morrendo de medo de uma resposta brusca, né? Que eu perguntei assim... Tu conversou Areta? comigo? Sim, não foi na escola, eu acho que foi no Facebook. Aí eu perguntei, é Areta, mas se pronuncia Areta mesmo? Aí eu fiquei com medo de falar, não, pronuncia Cláudia e tal. Não, porque tem o TH, né? Podia ser Aretia, sei lá, alguma coisa assim. Minha mãe quis deixar o nome bonito, mas não foi nada. É a mesma pronúncia, a mesma né? Não coisa. muda nada. E aí, todo mundo me conhecia, assim, tipo, sabia que tinha Areta no turno da manhã. Uma menina que era bem enjoada lá. Porque, cara, eu sou muito competitiva, né? Não sei se tu chegou a estudar na época que tinha gincana. Eu acho que eu peguei ainda essa época de gincana. Pois Só que eu não participava muito, eu era muito alheio a algumas coisas. Cara, era sangue nos olhos, eu queria matar todo mundo era meu inimigo. A minha sala era desunida, mas quando chegava na gincana, todo mundo se unia. E hoje, quando a gente encontra alguém, a gente fala, lembra da gincana? Aí eu tenho um amigo que a gente foi fazer uma peça, né, e precisava de uma canoa. Aí eu falei, cara, a gente vai ter que construir uma canoa agora. Não, a gente vai ter que ter uma canoa. Aí o meu amigo, vamos fazer uma de papelão. Eu falei, que papelão? Tu quer perder? Tu quer levar uma canoa de papelão, tu quer perder? Eu não perco. Aí falaram assim, olha, tal vizinho ali tem uma canoa. Aí todo mundo, tipo, 7 horas da noite. Bora lá. Bora lá. Não, ele tá bora. Ei, a gente tem que ir hoje. Vai que ele põe amanhã a canoa no rio, tem que ser hoje. Aí a gente foi, né? Aí a gente bateu palma na casa do vizinho. Oi, boa noite. Nos apresentamos, né? Aí eu falei que a gente era da escola, tava fazendo trabalho. Aí eu falei assim, é aqui que tem uma canoa? O senhor tem uma canoa? Aí ele falou, tem. Aí veio um pedido inusitado, tipo, né? Aí eu virei assim, os meninos falaram que era uma cara assim muito estranha que eu fiz até pra câmera. Aí os meninos começaram a rir. Aí eu falei, dá pra você emprestar essa canoa pra gente? Aí ele falou, dá, minha filha, o problema é levar. Porque eu achei que era uma canoa pequena, assim, na minha cabeça, dava pra gente carregar mesmo puxando, né? E não era tão longe da escola, a casa do senhor. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, não tem como. Enorme a canoa. Era enorme. Pesada. Pesada. Eu falei, e eu achava que dava pra levar numa carroça. Coitado do cavalo, demais, né? Não tinha como levar. E aí foi em cima, foi embaixo, a gente conseguiu o carro pra levar. E no fim, a canoa chegou atrasada, a gente apresentou com uma canoa de papelão. Fiquei com tanta raiva na hora. Cara. Mas ainda bem que a gente ganhou, né? Ganharam ainda. A gente ganhou. Eu fui campeã 2 vezes lá. Eu fui muito competitivo em gincanas da igreja. A gente fazia uns acampamentos de jovens todos os anos. E eu lembro que em 2012 a gente foi lá pra Praia do Atalaia. A gente se hospedou naquele hotel Conchas do Mar, que fica bem em frente à praia. E o auditório que a gente fazia as gincanas era o auditório do Privé do Atalaia. Então, assim, a gente acordava e já ia todo mundo entre aspas, se xingando, né? Brincando um com o outro, tirando onda com a equipe adversária. Era uma equipe vermelha, eu era da equipe vermelha e tinha uma equipe azul. E a gente fazia muita zoeira. Para quando a gente ganhou, eu inventei uma paródia lá, que era com o nome da nossa equipe, que a paródia era tão boa
que no final a outra equipe tava cantando a música com a gente cantava a música, pegou tanto que o pessoal falava, cara, para com isso, eu vou dormir, eu tô escutando essa música, enquanto eu vou dormir eu fico cantando sozinho. Então, era bacana, essa competitividade é bem saudável, é bem bacana entre É os jovens. saudável, eu até dizia que a gente estava super bem, sendo que a gente não tinha nada ainda. Eu falava, o quê? A minha equipe tem muita coisa, tem muita coisa. Eu lembro uma vez que tinha as arrecadações, né? Tinha que arrecadar alimento, aí teve um ano que era leite. Aí a gente ia de porta em porta batendo, né? Você tem um pacote de leite, aí explicava e tal. Aí as pessoas davam. Aí todo mundo, eu não tenho o leite pra te dar, mas serve 50 centavos? Serve. Serve. Aí eu falei assim, cara, eu olhei, tinha 10 pacotes de leite e R$ 10, tipo, em uma semana. Eu falei, não tá dando certo. Vou até falar aqui meu segredo. Comecei a pedir na minha família. No almoço de domingo, todo mundo teve que me dar coleta. Venha pro almoço em casa, mas traga um pacote de leite. Isso, todo mundo me deu coleta, eu liguei para um monte de gente. E aí, quando foi no dia para levar os pacotes de leite, né? Eu achando que a gente tinha pouco leite, que eu tava arrasada, sabe? E aí, essa equipe chegando só com uma caixa de leite, uma coisa. Cara, a gente chegou com 2 carrinhos de mão, assim, carregando fardo de leite, porque eu fiz tanta campanha para conseguir dinheiro, a gente comprava fardo. E aí a professora olhou assim, meu Deus, não sei o quê. A gente deu muito leite ali pro abrigo de idosos. Que bacana, que atitude legal. Mas O, tudo pela competitividade, né? o Thiago Guedes está comentando aqui, Areta, rainha das capoeiras, Arte Brasil. É, ele apanhava pra mim. Você Já fui jogava atleta, capoeira? já fui atleta. Foi? Olha, inclusive, eu tenho 22 anos, né? E eu comecei... 22 só? Sério? Sério. Achei que tivesse uns 25. Não, eu tenho 22, tô novinha. Muito bem. E aí, eu tinha 10, 11 anos, eu treinava capoeira, próximo à minha casa, né, a igreja. Aí depois, não teve mais o projeto lá, e aí eu tinha um outro projeto que era no Rotary. Então, eu ia pro Rotary, com 11, 12 anos, não sabia o que acontecia lá, mas toda semana eu tava no Rotary. Gostava de... Toda semana eu tava lá, porque tinha treino, né? Então era muito fome. O Guedes apanhava muito pra mim. Guedes, a gente vai te encarnar quando tu vieres aqui pro estúdio, viu? Porque eu era boa. Agora eu não consigo mais levantar minha perna assim, né? Fazer um gingado legal e tal. A idade chega. A idade né? Com chega. 22 anos a gente tá com coluna e perna de 50, 60. Não consegue mais nem levantar direito. Eu era muito atleta. Fazia capoeira, jogava tênis de mesa, jogava handebol, queimada, mas eu era muito ruim na queimada. Eu tô com uma mesa de ping-pong, de tênis de mesa. Eu comprei, eu rodei a cidade procurando, postei em tudo quanto é classificado. Maior dificuldade, aí eu consegui. Comprei, eu e um amigo meu nos juntamos e compramos uma mesa pra gente fazer uns treinos bem legais. Sério? E aí, quando é que tu vai convidar a gente pra jogar? Em breve a gente vai marcar aqui pra a equipe jogar, vai tudo. Teu namorado joga tênis de mesa? Olha, muito bem. Só eu que não jogo daqui, mas eu fico lá Dá pra ir. correndo atrás, batendo a bola para um lado para o outro. Uma hora a gente acerta, né? Eu lembro que tu falou que tu te juntou pra comprar, né? Eu lembro que pra gente comprar lá pra casa, se juntou eu, mais 2 primas e uma amiga. Aí a gente vendia chopp, fazia um monte de coisa pra conseguir o dinheiro. E quem tava vendendo a mesa era o professor Gari. Era. Um Eu fiz uma dos campanha, melhores- vendi um monte de muamba para poder comprar a mesa. Um dos melhores professores da minha vida Até foi hoje ele. eu vendo. E aí, a gente vendeu. Aí o professor Gari falava, eu tô quase vendendo a mesa. Aí um dia eu mesmo falei, Chantagem, pelo amor cara. de Deus, não vende ainda, tá quase. Gari era Tá mal, pegava quase. pesado. Eu tô quase vendendo, por favor, professor. Não é mais nós? Até que a gente conseguiu o dinheiro e pagou. Mas foi uma sensação assim, tão boa assim. Eu comprei uma coisa enorme. Com o suor, com o meu suor, com o meu dinheiro. Aproveitou bastante, jogou 2 dias e parou. Não, a gente jogou muito. Eu que minha avó ficava revoltada, porque a gente jogava na cozinha dela, né? E aí, depois do almoço, a gente afastava a mesa e armava a nossa, né? E a pessoa mal tinha terminado, a gente já tava recolhendo as coisas pra jogar, entendeu? Sai daqui que agora o espaço é nosso. E era aquela batida toda hora. Minha avó disse que de noite ela fechava o olho, escutava assim a zoada da bola, né? E a gente gritava e Ficava tal. na mente já. Coitada da vovó, sofreu muito nessa época. Eu perturbei muito minha avó com o Xbox 360, que tinha Kinect.
Aí eu reunia o pessoal da família pra fazer aqueles joguinhos de dança, de luta, que era pela câmera, né? Todo mundo Aham. dançava e tinha a câmerazinha que filmava. A vovó ficava aperreada, que era um monte de gente em casa toda hora, ela não gostava de jeito nenhum. Não, a vovó até que gosta que a gente fique lá e tudo mais. Agora ela não tá gostando muito porque a gente não vai muito, né? Só de longe, ela fala, gente, com Acaba saudade. sentindo falta da É, bagunça, sente né? falta da bagunça. Pois é. Cara, que bate-papo bacana, mas eu acho que já tá na horinha da gente Uhum. encerrar, tá? Areta, o que foi? Tá, vou olhar aqui. Essa minha produção. Olha, inclusive aqui, ó, falaram, nossa prefeita, olha aí, ó. É, eu tô vendo aqui os Você comentários, tá viu? todo mundo animado aqui. Pessoal, eu quero pedir aqui para vocês que estão nos assistindo se inscreverem no nosso canal do YouTube. Qual é a câmera? Qual é a câmera? A 2, muito bem. Eu não sei fazer aquela carinha do gato de botas implorando assim, mas, pessoal, se inscrevam no nosso canal do YouTube. É assim, ó. Como é? Ó, filma aqui a Areta. Pede para se inscrever no nosso canal, Areta, por favor. Pede aí para eles. Já, Pede. qual é a Já, a câmera? câmera 2 ali, ó. Gente, por favor, se inscrevam no canal dos meninos. Isso, Coati Podcast. Se Ah, inscrevam por que lá. Coati? Porque você morava em Coatipuru? Ah, não, isso é uma história muito bacana, cara. Eu imaginei que nunca ninguém fosse perguntar. A gente já falou algumas vezes, mas é assim. Há muito tempo atrás, não, há uns 2 anos, eu fundei um grupo de comédia aqui em Capanema, né? E assim como a maioria das coisas que eu faço, não deu muito certo. Que foi, velho? Coitado. Assim, Olha, eu tô ficando com pena de ti. é complicado, mas um dia a gente acerta. Olha, eu acertei com o Coati, viu? Coati Podcast. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não, Depois, Riva. depois eu vou te falar uma coisa que eu também só ficava em segundo lugar. Pois é. Aí eu reuni alguns amigos, né? Falei, pô, eu tô com um projeto aqui de um grupo de comédia pra Capanema, pra gente fazer stand-up e tal. Aí a gente conversou, o Riva apareceu também. Aí o Riva apareceu muito animado. Ele mandou mensagem pra mim, mandou um oi, fiquei sabendo do projeto. Eu falei, pô, mano, beleza, a gente tá com um projeto. 30 minutos depois o Riva me manda um monte de arte pronta já com o nome do projeto, com logo e tal. Eu falei, rapaz, o cara tá animado. Aí ele colocou Coati. Não, a gente reuniu, né? E a gente decidiu pelo nome de Comedy Cap. Comédia Capanema, Comedy Cap. A gente fez lá. E a gente queria um mascote, né? E, pô, o mascote, é bom que seja um animalzinho e tal. A gente queria colocar a foto do Riva, mas não é um animalzinho, Não né? ia chamar É muita grande. atenção, né? É, não, porque é um animal muito grande. A gente queria um animalzinho. Aí queriam colocar a minha foto, eu falei que não dava certo porque ia assustar as pessoas. E no final a gente falou, poxa, bora escolher um animal que homenageie a nossa cidade. E eu fui, claro, pesquisar a história da nossa cidade. O primeiro nome da cidade de Capanema foi Coatipuru. Sabias? Não. Não? O primeiro nome da cidade foi Coatipuru, porque quando os imigrantes, eu acho que cearenses, chegaram por aqui e eles viram muitos coatis. Era tipo uma floresta, muito mato, né? Tanto que o nome Capanema é mata selvagem ou mata imprestável. E eles viram muitos coatis, né? Muito animalzinho coati, tá? E eles colocaram o nome de Coatipuru, foi o primeiro nome. Então, em homenagem aos coatis, que inclusive pouco se vê hoje na cidade. Aí a gente conversou, escolhemos o coati para ser o mascote do Comedy Cap. Quando o Riva chegou comigo recentemente, dando a ideia do podcast, né? Chegou, Marcelo, bora fazer um podcast e tal. A gente pairou sobre vários nomes, né? Era Pai d'Égua, Égua Podcast. Qual foi o outro, Riva? Selado. Aí teve a ideia de um amigo nosso, Pádua, que foi Podcast, né? Aí do nada o Riva me surge com Quati. Foi o Marcelo que aí mandou o nome Quati Podcast. Aí a gente falou, cara, será Quati e tal? Mas do nada, assim, foi um nome muito bom. A gente falou, pô, cara, que bacana, é muito original, é muito bom. Já usa o mascotezinho do Comedy Cap e fica tudo certo. Então é Quati em homenagem à cidade de Capanema, né? Em homenagem ao animal que deu o primeiro nome à cidade. Foi Coatipuru, exatamente. Aí foi mudando depois até chegar em Capanema, né? Mas nós temos aí o Coatizinho do Comedy Cap, ele vai ser o nosso mascote. A gente está explorando algumas situações futuramente, caneca e outras coisas. A gente vai falar sobre isso aqui em outros programas, mas eu acho que deu para esclarecer porque que o Muito bom, nome eu é gostei. Eu pensava. Coati. Mas
O meu raciocínio tava bom, né? De Patipuru e tal. Sim, tem a ver com Coatipuru, por ter sido o primeiro nome da cidade. Mas é um animalzinho muito fofinho também, Coati. Uhum. Eu lembro que na infância a gente criou um Coati em casa. Eu criei uma barata uma vez. Eu nunca vi uma menina dizendo que teve uma barata de animal de estimação. Como foi isso, É, cara? eu estudava quando, tipo, eu não morava aqui ainda. E aí, sabe como menino e pinto, só presta preso? É. E aí a gente viu uma barata correndo. Foi lá no cesto de lixo, conseguiu pegar uma caixinha de fósforo, a gente criava barata lá dentro. E hoje eu tenho nojo de barata, né? Mas Cativeiro, a e a bichinha. bichinha ficava presa lá dentro, sabe? Eu e uma amiga, Adriele, não sei se ela pode estar me vendo aqui. A única amiga, assim, que me conhece dos 4 anos pra cá. E Ah, aí a gente criou essa baratinha. muito bem. Uns 3 dias, aí a professora descobriu, porque a gente deixava lá no fundo, né? Da Na mesa. escola? Era na escola Era na isso? Meu escola. Deus do céu. A gente criava na escola. Aí a gente deixava lá debaixo da cadeira, né? E eu não Ah, sei como a moça que limpava não via aquele negócio lá. E a barata ficava presa. tadinha da E ela, a barata. gente dava o biscoito, né? Que a gente ia lanchar e dava o biscoito pra barata comer. E a barata era Alimentando o pequenininha. mal, tá vendo? É. Aí a professora descobriu e mandou a gente jogar fora. E foi bem triste. Vocês jogaram fora, a bichinha foi embora ou Não, a vocês gente mataram colocou. a Não, a bichinha? gente colocou no quintal, né? Eu não sei se ela morreu. Não sei se ela tá vivendo até hoje. Ela é dona Baratinha. Procurando biscoito até hoje, a bichinha Deve pela estar. escola. Foi Muito bem bem. legal. Pessoal, amanhã meio-dia, informações aqui direto do WhatsApp da produção do Quarti Podcast. Amanhã meio-dia o nosso podcast já vai estar no Spotify, você vai poder ouvir esse podcast completo, que foi muito descontraído, muito bom, né? Mais alguma informação, Riva? Semana que vem. Quem é que a gente tem confirmado semana que vem? Cleverton Reis, é isso? É Reis? Dia 5, quarta-feira, estará conosco aqui o repórter Cleverton Reis, repórter do SBT Capanema, um cara muito gente boa, Ele já né? Vai estar participou de por uma aqui com a ação gente. nossa. Já? Já. Ele é muito engajado também Uhum. em ações sociais, né? Eu vou conversar com ele Eu sobre só isso. vou falar aqui uma coisa assim, que ele não fique com raiva de mim. Pode falar. Depois da história da Não, é barata, eu depois acho da que nada vai barata. surpreender ninguém Não, é aqui. porque foi assim. A gente foi fazer a ação, né, das cestas. E aí foram 2 carros nesse dia. E ele falou assim, poxa, Areta, eu queria ir. Eu disse, corre, que dá tempo de você ir, né? E aí ele não chegava e tal. O primeiro carro foi. Quando a gente tava pensando, eu disse, cara, ele não vem mais. Aí quando eu olhei, ele chegou. Aí, tipo, tava no carro da Marcela, a como é o nome daquele negócio? O porta-malas tava cheio e um pedaço do banco de trás Ah, também tava assim embaixo, né? Com um monte de cesta. Então tava o local certinho pra eu sentar ali, né? Porque a Marcela ia dirigindo, o Tarcísio na frente, que ele é manco, ele tem problema na perna, não pode encolher, né? E aí dava certinho ali pros três irem, né? Aí ele chegou. Aí, como ele é maior do que eu falei, cara, eu vou vir aqui com a perna recolhida direitinho, você vai aqui. Toda vez, cara, toda vez que a gente ia descer, ele saía, batia a porta e eu ficava ali dentro do carro. não lembrava disso. Não, Eu tava lá toda demais. vez. Até que uma hora, e era eu que tava sendo a fotógrafa, né? Até que uma hora eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, deixa eu Lembra de sair, mim um lembra de pouco. mim. Até que a gente tirou as cestas daqui, aí eu pude, cada um ficou com uma porta, né? Ficou Mas mais confortável. eu já tava, não, eu não tava desconfortável. O problema é que ele batia a Ele porta na batia a minha cara porta e toda não... vez. Aí ele falou, porque eu esqueci que você tem que, fica de mim, eu tô ao teu lado. Então o Cleverton vai estar com a gente aqui na quarta-feira, dia 5. É isso, Riva? Pra quinta a gente já tem alguém? Seria o Wellington Botelho, é isso? Mas infelizmente teve um imprevisto, né? Ele atrasou a viagem dele, não vai poder chegar. Na quinta a gente vai passar depois a agenda, né, para ver quem é que vem. Mas na sexta-feira, dia 7, vai estar conosco aqui o grande barbeiro Cleidir Mendes. É? É um dos melhores barbeiros da cidade, o cara. Ele ainda tá aí, eu mandei, né, a propaganda, porque, gente, eu fiz uma propaganda daqui. Muito Inclusive, bem, parabéns. depois eu quero meu cachê. E aí eu bati um papo com ele. Olha, ele falou que ia assistir e tal. Eu falei, tá bom, vou mandar um Ele abraço estava pra você. assistindo agora há pouco. Abraço, Cleide.
Pronto, É um Cleide, dos um patrocinadores abraço. oficiais do Rotary, sabia? E vai ser um dos patrocinadores oficiais do Coati também, né, Cortar o Cleide? cabelo de todo mundo aqui. A gente está tentando estreitar isso. Inclusive, a última vez que eu cortei meu cabelo vai fazer 1 ano já, e foi com ele, Tá né? esperando Eu tô esperando ele, é patrocínio. porque assim, da vez que eu cortei, ele me chamou para ser modelo lá, eu cortei o cabelo de graça, né? Aí eu tava esperando o convite, até hoje Outra não vez. surgiu, aí eu vou... Complicado aí, Cleide, dá uma olhada pros teus amigos aí, cara. Eu sei que de rosto não dá pra ser modelo, mas de cabelo dá pra cortar, pra Dá pra ficar fazer assim de bonitinho. lado, assim. De lado, assim, ó, dá pra... Então, sexta-feira o Cleidir Mendes vai estar com a gente aqui. Um abraço, Cleidir. E com certeza vai ser um bate-papo muito bacana, muito descontraído. E vocês perceberam que tá mudando, né, pessoal? Porque assim, a gente estava fazendo o Quati Podcast só às sextas-feiras. Mas devido ao grande número de pessoas mandando mensagem, aqui, fechadinho aqui, devido ao grande número de pessoas mandando mensagem, querendo participar do projeto, para a gente atender todas essas 10 pessoas, a gente teve que abrir mais a agenda, né, e colocar o programa para ser exibido 3 vezes por semana, na quarta, na quinta e na sexta-feira, tá? Tem muita gente legal aqui que vai participar com a gente está em contato com outras pessoas para virem por aqui. E só reforçando, na quarta-feira, Cleverton Reis, Reis? Cleverton Reis, repórter do SBT Capanema, Oi? O galã do SBT Capanema, Cleverton Reis. Na quinta-feira a gente está com a agenda indefinida ainda, tinha o Wellington para vir, mas infelizmente não deu certo. Wellington? Sim, tu tá com o... Ele participou de um concurso, não foi? Representando... Ele se apresentou na TV Aparecida. Sim, na TV Aparecida, e participou de um concurso representando o estado, não foi? Era o único do estado do Pará lá. Só que a viagem dele acabou demorando um pouco mais, ele ainda está em São Paulo. Quando ele chegar, ele vai estar aqui com a gente, né? Um cara muito gente boa, simpático pra caramba. Capanemense, e vai estar aqui batendo um papo com a gente no Quati Podcast. E na sexta-feira, né, já confirmadíssimo, já estará com a gente aqui o grande barbeiro Cleidir Mendes, dono da K Mendes Barbershop. Tá, pessoal? Areta, brigadão pelo papo, brigadão por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, eu me senti muito famosa. Cara, eu peguei um susto quando eu vi assim, por favor, você mandou mensagem, né? Aí eu quase não respondo mesmo no Facebook. Aí quando era importante. Aí eu falei, cara, o que é? Aí quando tu respondeu me chamando, eu falei, cara, fama veio, bicho. Me senti muito famosa, sério. É porque assim, a gente olha, e os nossos convidados, a gente quer ter alguma coisa relevante para passar para a sociedade. Quando eu vi lá o teu perfil, poxa, a pessoa é jovem. Eu pensei que tivesse uns 25, né? Mas tu tem 22, jovem demais, já faz tudo isso, já tem todas essas funções, todos esses cargos. Eu achei bem interessante para as pessoas virem aqui e saber mais ou menos de como é a rotina de alguém que se dedica mais em obras sociais e tudo mais. E foi um bate-papo muito bacana. Eu aprendi muito sobre o Rotary, sobre o Rotaract e sobre os conselhos municipais. Tá? Tentei até a piadinha aí do conselheiro de idoso. Inclusive, já te convido para fazer parte do clube também. Eu vou visitar, eu quero conhecer um pouco mais de perto, eu acho bem interessante, principalmente as causas, né? As causas sociais, isso é algo que mexe muito comigo e eu quero visitar também, conhecer um pouco mais. Tá? Areta, obrigado, brigadão de verdade mais uma vez, e em breve a gente quer trazer aqui também a Lívia, né? A Lívia tem uma história muito bacana. Eu posso te dar depois uma lista de várias pessoas assim que são bem legais. Pô, manda a lista que a gente vem. Aí marca aí, cada mês vem um. Com a gente. Tá bom, então. Pessoal, qual é a câmera? Câmera 2. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Oi? Sim, tá. Pessoal, se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá, gente? É um canal legal, muito legal, vocês vão gostar. Os podcasts são ótimos. E é só você ir lá no YouTube e digitar Quati Podcast. É o primeiro canal que vai aparecer. Você vai lá, se inscreve, porque na semana que vem a gente já quer fazer as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. E lá também você vai ter os podcasts completos e os cortes, que são os melhores momentos do Quati Podcast, os melhores momentos das entrevistas. Daqui, eu acho que lá para segunda-feira, terça-feira, já vai ter lá a história do dia que a Areta e a amiga dela
fizeram uma barata de bichinho de estimação. Aí você vai ver a história de como elas criaram a bichinha dentro de uma caixa de fósforo, tá? E muitas outras histórias legais, os melhores cortes do Coati Podcast. Muito obrigado, Areta, por ter vindo. Agradeço. Até mais. Tchau. Tchau.